tava lembrando do que você falou lá em relação a pegar o resumo dos Miseráveis e tirar uma onda na internet pra ter like sem ter lido. É, de como muitas vezes também um outro reflexo dessa época, né? É, eu lembrei de uma vez que eu tava até com a minha orientadora e ela falou, brincando assim, ironicamente, né? Ah, Ah, se não postar na internet, vamos bater uma foto e postar a nossa. Porque se não postar na internet é porque é como se não tivesse acontecido. E eu achei muito interessante isso, né? Porque realmente hoje em dia, às vezes a pessoa tá mais preocupada não em viver a experiência em si, como, por exemplo, ler uma obra clássica e se desafiar lendo uma obra clássica, procurando entender a mentalidade de uma outra época, sei lá. Até tentar entender as expressões e o vocabulário mais arcaico, se desafiar, mas está mais preocupado em dizer que leu do que propriamente em ter lido, né? Não com a experiência, com o viver a experiência, mas com o expor que viveu a experiência. exato. Então, é tipo aquela coisa de você ir pra um show e tá mais preocupado em filmar o show do que em ver o show, Isso, sabe? eu ia falar exatamente isso. E aí você fica o show inteiro filmando. Eu lembro que eu fui pra Nova York agora ano passado, com um amigo meu, e a gente não quis ir até a Estátua da Liberdade, né? Era muito caro. E eu já tinha ido também e tal. A gente fez um passeio de barco que passa, tipo uma barca Rio-Niterói. Hum, E aí várias pessoas, assim como nós, estavam ali como turista para ver a estátua, né? Mas sem saltar lá e visitar um monumento e tal. hum. E aí teve uma hora que eu sentei assim atrás, porque eu já era a terceira vez que eu tinha ido para Nova York, então eu sentei atrás, estava todo mundo na ponta. Cara, eu juro por Deus, todas as pessoas estavam filmando. Não tinha uma pessoa só vendo a experiência em si, olhando. Uhum, Tava todo mundo vendo por via da tela, né? sim. Isso chamou a minha atenção. Em show também acontece muito, né? Às vezes eu faço um vídeo ou outro, tá? Não tô falando que eu sou contra fazer vídeo, não. Mas eu acho Sim. Uhum. interessante quando a pessoa, às vezes, muitas vezes, deixa até de contemplar uma paisagem, de contemplar uma experiência de um show de rock, de uma banda que ela gosta e tal, e tá mais preocupada em fazer o vídeo para postar e dizer que foi. Acho que Tu isso. sabe uma. Vou citar uma outra evidência escabrosa, que eu acho escabrosa essa evidência anedótica que eu vou citar aqui. Mas tu já viu as pessoas que, quando os amigos saem, ela pede para os amigos tirarem foto para ela postar, é, como se ela tivesse saído para os lugares e ela atualizar o tipo os stories, assim, ah, olha só, eu fui em tal lugar. Mas não, a pessoa tá em casa, é porque o amigo tá tirando a foto para ela, entendeu? Isso é, cara, isso é uma evidência máxima. Nunca rolou comigo, mas sei qual é. Cara, Nossa, é bizarro, isso é bizarro. isso é uma evidência máxima do assunto que a gente está discutindo, né? É, Do quanto você mostrar que foi no lugar é muito mais importante do que ter ido. Pra tu exatamente. ver, a pessoa tá em casa, ela não quis ir, mas ela sabe que existe um certo capital social em você postar dizendo que tá saindo, que tá curtindo. Então, assim, o que importa é a mensagem que você tá mandando para as outras pessoas, não é o que você tá fazendo. Isso é análogo ao livro, né? Não é importante você realmente cultivar o seu interior com aquele conhecimento literário. O importante é você mostrar uma superficialidade para os outros que indique que você leu, mesmo sem ter lido. E aí você posta uma foto do livro, uma resenhazinha. Mostrar É, mostrar é a mesma coisa, uma né? pseudo-profundidade, né? Não é nem mostrar uma Isso. superficialidade. Que a pessoa ainda acha que está sendo profunda, né? Isso que é mais curioso. É, assim. E aí, assim, não sei se tu tem mais alguma coisa para falar desse tópico, mas é que eu acho que tudo isso que a gente está discutindo tem também um impacto muito interessante nos relacionamentos amorosos, né? Então, é, tem até. Eu vou de novo dar um exemplo de outro assunto para chegar na nossa, no nosso tema. É, quando você vai no mercado, você tem um monte de produto, e aí muitas vezes você fica em dúvida no que você vai comprar, porque tem tantas versões do mesmo produto, tantas marcas, tantos sabores, tantas variações, que você fica meio assim, caraca, eu não sei o que eu. Eu não sei a diferença entre esse monte de variações do mesmo produto para levar. E aí você leva, inevitavelmente você leva algum. Só que como tinha muita opção disponível, você fica pensando assim, pô, mas e se eu tivesse levado o outro? E isso esse excesso de opções gera um efeito que é o tal do paradoxo da escolha, Sim. que é um efeito mesmo, tem um psicólogo social, tem até uma palestra no TED que tem esse nome, Paradoxo da Escolha, que é o Barry, acho que é Barry Schwartz.
Ele tem um livro de mesmo nome, inclusive, O Paradoxo da Escolha. E aí ele comenta que o paradoxo da escolha é justamente o fato de que quanto mais escolha você tem, mais insatisfeito você fica com o que você escolhe. E eu estou dando o exemplo do consumo, né, no mercado. Mas isso também é aplicável nas nossas relações amorosas. Então, cara, a gente tem muito... A verdade é que a gente tem... a gente vive num cenário que tem muito mais opções de parceiros potenciais do que a gente está preparado para lidar. Então, o que acontece? Você ou não escolhe uma pessoa para ficar definitivamente, né, para ter um namoro e tal, uma coisa que você vai levar para a vida, ou você não escolhe, ou você escolhe, mas fica insatisfeito. E dura pouco e acaba, e você troca. E aí fica aquele troca-troca. Claro que tem muita coisa envolvida nisso, né? Não estou querendo resumir todo o fenômeno a esse paradoxo da escolha. Mas o paradoxo da escolha é um dos elementos que provoca essa insatisfação com as nossas escolhas nos mais diversos âmbitos da vida, incluindo relacionamentos. Aí você pensa assim, pô, vou dar um exemplo aqui que nem é o meu caso, mas eu já, como eu já estudei muito o assunto, que eu tenho 2 capítulos de livro sobre isso. Então, assim, eu já li muita pesquisa qualitativa, já li entrevista, a galera falando como é que é. Tenho na minha cabeça uma certa representação da opinião média dos usuários sobre isso. Cara, e é mais ou menos assim, se você pode toda semana sair com uma mulher diferente e ao mesmo tempo tá cultivando assunto com 25 mulheres, por que você vai se prender em uma só? Sim. Ou então, beleza, não é uma pessoa que tá usando esse padrão. Ela tá indo num de cada vez. Mas assim, digamos, tu saiu com um cara, e aí o cara, ele falou que votou no candidato que você não votou. Aí você, porra, não vou mais sair com esse cara, foda-se. Cara, se for uma mulher, isso é mais acessível ainda. Se você não tá satisfeita com aquele cara por causa de qualquer miudeza, você pode escolher outro no mesmo dia, quando chegar em casa. E no dia seguinte sair com ele. Então, assim, as escolhas estão muito intercambiáveis. Tá muito... Claro que eu tô exagerando, né? Não é assim, meu Deus do céu, virou balbúrdia. Não, eu acho que é menos até do que parece. As pessoas continuam namorando, se casando, se apaixonando. Isso. A gente não tá também falando, ninguém mais namora. Não. Eu não tô sendo nem um pouco nostálgico. São tendências. Eu não tô querendo... São tendências, E assim, eu não tô querendo ser nem um pouco nostálgico com relação a antigamente era melhor. Eu vou repetir o que você já falou, né? As pessoas continuam se apaixonando, se envolvendo, amando, se casando. A gente tá falando de uma tendência de época. Isso. Não é num uma tom tendência alarmista. de época. Não é num tom alarmista no sentido de que ninguém mais... Não. E além disso, tem uma outra estatística que, assim, prova que eu não tô sendo alarmista, eu só tô descrevendo uma certa tendência, que é, com tudo isso que a gente tá falando aqui, eu não sei o quão confiável é essa estatística, mas eu já vi ela sendo citada muitas vezes. Parece que essa geração atual, ela faz menos sexo do que a geração da década de 80. Sim, não, é isso que eu tava falando antes. Isso eu já li também, eu já li várias coisas nesse sentido. Então, assim, eu também não tô querendo dizer que, virou bagunça. Não, eu acho que pode até ter um certo elemento de bagunça nesse sentido, mas eu não tô querendo dizer que, o final dos tempos. Não, eu não tô falando nada disso, não. Não, mas faz todo sentido, porque quanto mais você se relaciona por via de uma tela, é natural que haja menos interações corporificadas. Havendo, assim, fazer sexo, que eu saiba até hoje, demanda o encontro de 2 corpos. Claro que tem sexo virtual também, né, assim... Mas eu digo assim, no seu sentido tradicional do termo, demanda um encontro de 2 corpos ou mais, né? Então, se as pessoas hoje tendem a passar muito mais tempo se relacionando por vias de telas ou se entretendo por vias de telas, é meio que uma conclusão lógica, né? De que as pessoas façam menos sexo hoje, os jovens. E tem uma outra questão também, que é a fragmentação da atenção, né? Porque, por exemplo, agora eu tô aqui gravando esse episódio com você, a minha atenção tá voltada para você e para nossa gravação. Mas eu botei o celular no modo avião, etc, etc. Agora, se você vai ler um clássico, a mesma coisa. Se você tá com o teu celular pipocando de notificação o tempo inteiro, você não consegue ler uma página. Dos Miseráveis ou de qualquer outro. Até dos 50 Tons de Cinza. Então, assim, a gente hoje em dia é tão estimulado por tanta coisa que se você tem vício pelo smartphone, né? É muito difícil você se concentrar.
Então, é muito comum hoje em dia, por exemplo, eu já ouvi alguns jovens, filhos de amigos, sobretudo, dizer, por exemplo, que não consegue ver um filme de 2 horas, que prefere série com episódios de até 40 minutos, ou ver o filme falando no celular. E Assim, aí, trazendo esse exemplo também do aplicativo que você falou, falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Se você fala com várias pessoas ao mesmo tempo, naturalmente o nível da comunicação é mais superficial, porque ou você está dando copiar-colar para várias pessoas, ou você está equilibrando vários pratinhos e tal, tá falando com um de karatê, com outro de psicologia, com outro de técnico, com outro e tal, mas assim, não dá para aprofundar, não dá para aprofundar. Então, assim, é impossível, até porque os nossos recursos cognitivos e energéticos e, enfim. Então, se você está falando com 10 ao mesmo tempo ou falando com um, você pode se aprofundar mais. Com 10 fica mais superficial. Então, acho que também é um sintoma da época essa questão da fragmentação, né? De ser tudo. sim. Você está falando com várias pessoas. Você está falando com tantas pessoas sobre ao mesmo tempo, a ponto de você estar falando sobre quase nada com nenhuma delas, digamos assim, né? A Sim. gente tem até um post que se conclui com isso, eu acho, assim. Vou fazer uma piada só para não perder o time, mas era assim, antigamente você falava de quase tudo com uma pessoa, agora você fala... Com todo mundo sobre quase nada. Exatamente, agora você fala com quase todo mundo sobre quase nada. E aí acaba que fica uma coisa fragmentada mesmo, né? Você vai vendo pedacinhos de livros, você vai vendo... O Bauman, ele faz uma distinção que eu acho muito interessante, que é a distinção entre formação e informação. Eu vi ele falando isso numa entrevista e me marcou muito, né? Porque informação você toma ali no chat GPT, por exemplo, é uma grande fonte de informação. E a informação, ela pode ser dada, né? Qual é a capital da França? Paris. Pronto, tive a informação. Uhum. Agora, a formação, necessariamente, ela requer um tempo, assim como a criação de um vínculo. São anos para você ter uma amizade com um amigo, por exemplo, emprestar o apartamento, dar a chave do apartamento. Não é do nada. Em uma semana, eu conheci alguém, essa pessoa é legal, tomou um chopp, deu risada e tal, toma aqui a chave do meu apartamento. Não. Esse nível de intimidade, de confiança, requer toda uma trajetória para você falar, toma aqui, eu confio em você, vai lá. Então, formação cultural, formação filosófica, formação num esporte, demanda tempo, não tem como ser da noite pro dia, senão não é formação, senão é um bloco de... senão é enganação, na verdade, né? Sim.